Conheça agora a história de uma médium que chamou a atenção do mundo com sua mediunidade de efeitos físicos. A gente considera sobrenaturais. Esta é a cidade de Santa Rosa, 550 quilômetros de Porto Alegre. Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O padre Divino Friedrich, especialista em parapsicologia, viu os fenômenos de perto e começou a ajudar a menina. Agora, feche os olhos, respire fundo e pense de si para si. Nesta horinha eu vou descansar bem. Eu vou ter uma tranquilidade perfeita. Eunice mora aqui nesta casa, a mesma de 2 anos atrás. Só que hoje sem o movimento de pessoas curiosas que vinham até aqui ver de perto os fenômenos estranhos provocados por ela. Hoje parece que tudo voltou ao normal nesta casa. Mas a família não gosta de falar sobre o que aconteceu. O padre, quando nós fomos para lá, ele disse para não falar mais, porque talvez às vezes acontecia que voltava de novo. E assim, nem falar mais, nem se preocupar, daí não volta nunca mais. O senhor tem medo que volte a acontecer o que acontecia com a sua filha? Não, medo bem não tem, mas tudo está sujeito talvez a acontecer. Né? Leonice está com 15 anos. Os pais são pequenos agricultores aqui em Santa Rosa. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente surgiam rajadas de vento. E pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. Com a repetição dos estranhos fenômenos, Leonice chegou a escrever um apelo. Aqui ela pede uma ajuda a Deus. Diz que quer mudar de vida. E no final pede: não deixe-me sozinha, pai. Leve-me, por favor. Leonice ajuda a mãe no trabalho de casa e quase não passeia. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Eu não sei, eu penso tanta coisa, não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Força da mente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Agora você nunca mais foi ao colégio, você não sente falta dos seus colegas, da professora? Sim. Sente saudades? Sinto. Não pensa em voltar? Talvez um dia. Há uma diferença de como você era, de como é hoje? Você é diferente ou continua sendo a mesma menina? Eu sou a mesma, né? Só que os pensamentos são diferentes. O que você pensa hoje de diferente? Tudo, né? Naquela época só ficava pensando, ficava grilada com aquilo, hoje não. Com a ajuda de parapsicólogos, ela diz que os fenômenos pararam de acontecer. O padre Divino Friedrich foi quem ajudou Leonice. Ele conta como fez o tratamento. Eu fiz o mesmo tratamento fazendo-a entrar no inconsciente. Um relaxamento neuromuscular. E ali, quando ela esteve neste estado, eu dei as sugestões que ela agora estaria curada, mas teria que seguir minha orientação. E minha orientação era no sentido de ela se sentir curada e colaborar com a minha sugestão. Este radialista presenciou alguns fenômenos e lembra o pavor que sentiu. Até as panelas mexiam, batiam. Então, quando começou a bater as panelas, a gente ficou com medo. Luiz também foi testemunha. E tinha um baú do lado da cama, que pesava mais ou menos o quê? Uns 20 quilos o baú. E eu e mais o meu colega estavam sentados naquele baú. E o baú, de repente, ele resolveu flutuar. Ele ficou flutuando mais ou menos uns 5 minutos com nós em cima. É assim uma das passagens da minha vida mais interessantes, que isso eu não vou esquecer nunca mais da minha vida. Depois que a notícia se espalhou, a família não teve mais sossego. Buscou ajuda em todos os lugares e religiões. Até que um padre parapsicólogo de Porto Alegre veio à cidade e conseguiu dar uma explicação ao problema.
telergia é uma força física dirigida pelo inconsciente de uma pessoa para a psicologicamente dotada. E tiptologia é um barulho, uma batida ou várias batidas, podem ser contínuas ou intermitentes, de uma pessoa dotada também, que produz isto pelo inconsciente. Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos e olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas assim. Ela saía bastante. Gostava de sair e brincar com as outras crianças. Gostava de tudo, assim, ela tinha muitas amigas. Nosso convívio era normal. Ela brincava, ela pulava, ela estudava como outra criança qualquer. A gente voltava caminhando a pé para casa, conversava da vida dela, da nossa, né? O dia a dia. E num dia desses ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava e chinelos andando, vassouras voando, e era isso que ela falava. Eram coisas fortes, assim, que a gente ouvia, mas ela falava isso para nós rindo, então a gente não sabia se isso acontecia ou se era brincadeira. E aí a gente brincava e falava, e daí ela falava que ela ia tirar uma pedra, né, com a força da mente nas pessoas, mas brincando, né? Depois ela foi na aula, sempre ela tinha mais força do que as outras, ela sabia mais do que as outras. Ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo, não sabiam o que era. Certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna pro ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha, professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saímos para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? Já porque era muito estranho, a gente achava que não podia ser porque as outras crianças não eram assim. Eu não sabia que significava aquilo, ele não sabia que isso vinha dela, né? Ela sentava na mesa para almoçar. Antes dela almoçar, o meu marido sempre cuidava, o pai dela. Olhava para ela, daí não acontecia as coisas, mas quando ela olhava para o lado, já avoava os pratos aqui da mesa. Avoava os pratos, a xícara, tudo ela tinha quebrado, não tinha mais louça. E a gente achava no início, as primeiras vezes, dos primeiros relatos dela, que era uma brincadeira dela com nós. A gente não levava muito a sério na hora. Chegava em casa, falava para os nossos pais, eles diziam, não, é uma brincadeira dela com vocês. A gente nunca tinha ouvido falar em fenômenos sobrenaturais, a gente achava que ela estava mentindo. E a gente dizia, meu Deus, por que ela faz isso? Por que ela conta essas histórias?
essas mentiras, na verdade. Leonice, não me pega! Ah, eu vou pegar sim! Não, mas não. Você não vai pegar! Até que daí ela tinha 13 anos e daí piorou as coisas. Daí ela começou a mover todos os móveis e tudo. Perguntava toda a área. Eu tirava leite e trazia para dentro, ela derrubava o leite. A época que aconteceu esses fenômenos, chamados de fenômeno, né, que ficou bem forte, ela parou de vir na escola. E daí que aquilo foi para a rádio, né, daí que foi um alarme muito grande. O pai dela veio procurar um dos nossos repórteres para falar sobre o que estava acontecendo dentro da casa dele, a respeito da situação da filha dele, no caso a Leonice Fides. O problema exato mesmo foi que ele não conseguia deixar lâmpadas acesas dentro de casa, que todas as lâmpadas da casa, ela olhava, a Leonice levantava o olho, olhava para a lâmpada explodia, ela se estourava a lâmpada. Foi na véspera de Natal, 24 de dezembro, que a gente ia apresentar a programação de Natal, que incluía versos e cantos. Ela já não tinha participado mais dos últimos ensaios, devido a gente sabia das coisas que estavam acontecendo na casa dela. Ela olhou para a fluorescente e ela quebrou. Caiu para baixo e quebrou por um pedacinho. E a gente com muito medo aquela vez. Agora ficaram ao escuro, o que vai acontecer? A gente começou a tratar essa situação, a gente levou para o ar o problema esse que estava acontecendo. Aí começou a vir imprensa de todo o estado, veio revistas de São Paulo, Rio de Janeiro, estava todo mundo aqui. Leonice Fides tem 13 anos. Os lençóis da cama da menina se movem para baixo dela. As cobertas se encolhem sem ser tocadas. O colchão se dobra e levanta sobre a cama. Pedaços do colchão surgem na cabeça de Leonice. Virou assim, tipo, uma atração turística, sabe? Um show, era show, sabe? As pessoas iam lá para ver o que ela ia fazer hoje, o que ela, sabe? Ela virou, na verdade, uma celebridade dentro da situação. Tinha tanta gente, que não deu mais para aguentar. Eu já estava bem doente. Todos os dias a gente ia lá tardinha para ver como é que ela estava, para ver a situação dela e por um pouco de curiosidade também. Todo mundo é um pouco curioso. Daí um domingo nós saímos para não enfrentar toda a gente, daí eles entrarem dentro da janela do quarto. Abrirem e entrarem. Para ver se a Leonice estava aqui. Teve um certo momento assim que ela disse que isso já incomodava a família, incomodava ela. Até uma vez a minha irmã foi na casa dela para ver isso, aí tinha uma placa grande escrita: "A menina não está". Ela chegou a sair de casa porque eram muitos curiosos querendo ver isso. No começo eu acho que até foi ela achou como uma brincadeira, uma maneira de talvez até de chamar a atenção, das pessoas darem mais atenção para ela, mas que depois eu acho que ela se assustou bastante com tudo que aconteceu. Por fim ela chorava, ela ganhou medo, porque tudo eles davam conselho e ela começava a chorar. Mas primeiro ela tinha alegria, era bonito, mas depois não. Ninguém se referia depois a ela como Leonice, só falavam a menina do poltergeist, dos fenômenos, né? No início o pessoal achava que era um espírito, né, que se incorporou dela, alguma coisa assim, e aí passaram a chamar ela de fantasma da linha Boa Vista. Elas não chamavam ela mais por Leonice, era aquela menina, ela ficou marcada por causa disso, né, sempre. Elas
também deram conselho para ela rezar bastante, que já era um espírito mau que ela tem. E até que o padre Edino Friedrich descobriu o que era. São fenômenos de telergia. Não tem nada a ver com espíritos do outro mundo ou com seres do outro mundo, nada disso. São fenômenos naturais, são fenômenos parapsicológicos. Essa telergia é uma força física capaz de movimentar objetos. Esses fenômenos têm uma relação não definitiva, não é em todos os casos, com a idade. Numa época de grandes transformações orgânicas, hormonais, que libertariam algum tipo de energia ainda não precisado nos seus limites. Então o que se discute muito nesses casos é: será a mente da menina o elemento provocador inconscientemente de todos os fenômenos, ou ela poderia eventualmente estar sendo usada por uma outra inteligência? Aí voltou pior. Ficou aqueles aranhões e as batidas também ficaram junto na parede. E se a gente perguntava o que era, aquilo respondia, falava. Não era ela. E a gente dizia, bate uma vez, batia. Bate duas vezes, batia. Bate três vezes, batia. 3 vezes. Parou. Então chegou num ponto que nem ela, nem a família aguentou mais. Daí o padre levou nós para Porto Alegre. Depois ele bloqueou a mente dela, porque senão ia acontecer de novo. Voltou, ficou normal. Estava tudo normal. Mas as coisas aconteciam também, mas os outros não perceberem. De vez em quando eu penso, né? Aí eu penso outra coisa para não ficar pensando o dia inteiro. Tem medo que volte? Voltou sim para ela. Se ela queria, ela fazia as coisas, né? Uma vez no mercado fazendo compra, assim, sabe? Ela disse: Armindo, eu fiz uma coisa. Eu disse: mas o que tu fez? Eu abri a casa. Eu disse: mas eu chaveei a casa, né? Como é que tu abriu a casa? Ela disse: não, eu abri a casa e não consegue fechar mais. Vão para casa porque pode entrar um ladrão. Aí chegamos em casa, mesmo a casa estava aberta. Então são determinados talentos específicos que nós trazemos, mas que, lamentavelmente, nesse terreno da psicobiofísica causam medo. Não é uma coisa normal que as pessoas costumam ver ou passar, né? E para ela foi uma coisa bem forte, e isso deve ter assustado ela bastante. Para uma menina da idade dela enfrentar isso aí, eu acho que não foi fácil, né? Ainda a coisa é vista muito pelo lado do sobrenatural, do maravilhoso, e não com o fenômeno natural que pode acontecer, que faz parte da história da humanidade, que tem fenômenos já bem documentados. Isso tudo poderia ser coordenado, poderia ser bem estudado, para que se conseguisse, inclusive, uma explicação mais satisfatória do fenômeno. Mas, na verdade, principalmente no interior, na maioria dos casos, quando isso acontece, o que se procura é fazer cessar o fenômeno. Bloqueia. 14 anos se passaram. No início, um desafio continuar em uma cidade pequena e cheia de preconceitos. Como proteção, se calou por muito tempo, mas agora decidiu romper o silêncio. Acontecia o que eu pensava. Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer. Eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então, acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. Leonice tem hoje 28 anos. Está casada, mas ainda não tem filhos. E o que mais preserva é o anonimato e a tranquilidade. A família continua morando no mesmo local, mas prefere não falar sobre o assunto. Na escola onde a menina estudava e foi afastada a pedido dos pais dos outros alunos, a rotina também é normal. E é no reencontro com a professora, que ela não via desde aquela época, que a emoção e as lembranças mais fortes vêm à tona. Voava boné dentro da sala dela, ouvia muito barulho e muito estralo, né? Leonice ainda é uma pessoa especial, já que os fenômenos não deixaram de acontecer. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não
não tenho obrigação para mostrar para ninguém, não quero provar que eu ainda faço isso, e nem que um dia eu fiz, né? O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. Calmou, sim. Calmou completamente. Mas a força dela sempre continuava. Ela estava lá trabalhando e ali caíram as flores, tinha bastante flor, tudo pro chão. Se ela pensava da mãe, daí caíam as flores. Eu sabia que ela está pensando em mim. Pois há mais ou menos uns 2 anos que ela estava doente. Câncer ou sarcoma. Mas mais perigoso que tinha. A família procurou ajuda num centro espírita. À medida que ela chegava na casa, já começavam os barulhos. E quando ela sentava próximo da mesa, que todos ficam sentados na volta da mesa, então se produziam sons muito estranhos, batidas metálicas, né? Barulho de livro abrindo e fechando. O ex-marido de Leonice diz que depois do casamento, ela passou a dar consultas espirituais. A pessoa contava a história dela, os problemas dela, que ela tinha, ela escutava e falava que a pessoa tinha daí, né? Mas a caminhada foi interrompida aos 35 anos. Leonice morreu de câncer nos ossos em 2010. Os últimos pedidos foram deixados em uma carta para Dona Ema. Mãe, no meio das minhas mãos, coloque uma rosa vermelha bem grande e bonita. Preciso estar bonita, porque depois que eu partir, minha alma vai para uma festa muito bonita. Depois, vou virar uma estrela.